Bom, pessoal, como a gente combinou, bora começar? Agora é 3h15. Queria desejar boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início, então, agora a essa atividade que foi chamada e organizada pelo imprescindível mandato do Ivan Valente. A gente espera de coração que estejam todas bem, todos bem. Bom, para me apresentar rapidinho, eu me chamo Rebeca Neto, sou da Executiva Nacional do PSOL e eu queria muito agradecer aí o pessoal do mandato. Para mim é uma honra facilitar a atividade que está acontecendo hoje. O propósito da gente hoje é tentar pensar um pouquinho juntos, né, com a colaboração de convidados muito especiais, como que o bolsonarismo ainda se sustenta e como a gente pode fazer para enfrentá-lo. Eu sei que em muitos de nós fica essa indagação, essa inquietação de como um presidente que é tão incompetente, tão corrupto, tão golpista, ainda tem apoio popular. Então, hoje a gente encarou para a gente o desafio de se debruçar um pouquinho sobre essa questão. Eu queria também explicar para vocês, antes de começar de fato a atividade, um pouco como é que vai ser a nossa dinâmica, tá? A gente vai ter um bloco de contribuição dos nossos grandes convidados. Daí, em seguida, a gente vai coletar perguntas e contribuições de todo mundo que está aqui na sala e que quer participar do debate. Essas perguntas vão ser feitas no chat, mas na hora a gente explica certinho como é que vai funcionar. E aí, então, volta para os nossos convidados que vão dialogar aí com as inquietações, com as perguntas, com as questões que vocês vão trazendo para a gente. E aí, chegando no fim, e não menos legal, a gente vai fazer um sorteio de 2 baita livros para quem ainda estiver na atividade. Então, é importante ficar até o final para poder participar aí do sorteio. Bom, para eu não me estender muito, eu queria agora apresentar para vocês um pouquinho mais dos convidados que a gente vai ouvir nessa tarde. A Camila Rocha, que está convidada, que vai fazer a saudação logo mais, ela é mestre e doutora em ciência política pela USP. A pesquisa dela originou um livro que é imprescindível, que é Mais Mises e Menos Marx, que eu sei que muitos de nós já lemos. Como também com a pesquisadora Esther Solano, a Camila é coautora do livro As Direitas nas Redes e nas Ruas, a Crise Política no Brasil, que a gente vai sortear aqui hoje. Ela ganhou muitos prêmios, entre eles a da melhor tese pela ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciências Políticas, e ela é tese destaque da USP. O outro participante que a gente tem é o Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. No YouTube, o canal que leva o seu nome, inclusive, eu e mais de 300 mil pessoas somos inscritas. Inclusive, eu faço a recomendação aí, quem não é inscrito, se inscreva. E eu, inclusive, sugiro a playlist Desejo em Cena, que eu sou muito fã e vejo todos os vídeos. O Christian, entre outros livros, ele é autor do Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que a gente também vai sortear hoje, então vale a pena ficar até o sorteio. E, obviamente, né, o nosso imprescindível, radical, incansável deputado federal Ivan Valente, que dispensa aí maiores apresentações entre nós. Então, para dar o pontapé, eu já queria convidar o Christian Dunker, porque eu não vou ficar me estendendo aqui muito, né, que a gente veio aqui ouvi-los. O tempo de cada contribuição a gente fechou em cerca de 20 minutos, pode ser? Porque aí a gente consegue ouvi-los com um pouquinho mais de profundidade e tentar compreender, né, um pouquinho além da camada aí, essas questões tão urgentes. Então, posso chamar você, Christian, para dar esse pontapé? Depois a gente vai vindo aqui com outros recadinhos paroquiais aqui da nossa mediação. Vai lá, Christian. Oi, Rebeca. Oi, Camila. Ivan, querido, todo mundo que se inscreveu, que está aqui com a gente nessa live. Momento tão importante. Queria começar dizendo que eu me sinto honrado de poder conversar com vocês que têm aí uma trajetória, uma preocupação direta com esse futuro por vir, né, das eleições, mas também um momento, acho que, de revisão do nosso entendimento sobre o Brasil, sobre a ocupação do espaço público, sobre o que a gente entende por política, né? Então eu vou trazer algumas ideias, um pouco assim, vou tentar ser direto, me perdoem se eu for direto demais, né? Daí a gente conversa na sequência, faço aí críticas, objeções, né? Mas para a gente ocupar bem o tempo e também tentar ir direto ao assunto, né? Então, como derrotar Bolsonaro, riscos e desafios. Eu gostei da chamada porque, de fato, tem um desafio pela frente e tem riscos, né? Eu acho que o principal risco é, de certa forma, replicar a retórica de qualquer coisa deve ser feita para que essa forma de política, esse discurso e essa pessoa saia de lá, né?
Isso promove um tipo de união, isso promove um tipo de convergência, mas que, como a gente sabe também, cria uma certa flacidez dos laços, das relações, que no futuro vão ser, então, decisivas, né? Para nós, importa o processo, não só os fins, né? Então, é possível quero crer, né, uma estratégia de convergência, mas que atente-se para como a gente também tensiona, cria dissensos, como a gente não concorda, né, no próprio processo. E mesmo assim está caminhando, vamos dizer assim, numa mesma direção, né? Então eu começaria apontando uma defasagem importante no discurso bolsonarista e no discurso do próprio entre dizer e fazer, né? Ganhar uma eleição é uma tarefa que, de certa forma, oscila entre esses dois pontos, né? A batalha retórica, quem leva melhor na piada, quem faz o melhor xiste, quem ganha os debates que vão acontecer e quem tem os melhores fatos, quem consegue mobilizar mais argumentos, quem de fato está olhando não só, né, para o adversário, mas para o mundo, né? E aqui a gente tem um dado muito interessante, né? 82% das pessoas duvidam de Bolsonaro. Ou seja, ele tem aí, em algumas pesquisas, 30, mais ou menos, mas 82% das pessoas duvidam do que essa pessoa fala, né? Ou seja, não é um grande trabalho dizer está mentindo, está iludindo, está falando uma coisa que é parcial ou inverídica, não? Nós estamos diante de um público-alvo, vou chamar assim, de um interlocutor que não age pela crença nas palavras, né? Age pela crença na pessoa. Ou seja, a pessoa é capaz de mentir, né? A pessoa ela tem licença para dizer bobagens. Por quê? Porque no fundo ela representa algo que fala comigo, que me diz respeito, que vai me proteger na hora H, e a gente sabe que isso inclusive pode ser falso, mas o que importa é que a gente tem esse nível de desconfiança que é dispar do nível eleitoral, né? 58% do eleitorado, né, do próprio Bolsonaro acredita no que ele diz. Ou seja, tem 42% dos eleitores do Bolsonaro que não acreditam ou acham assim que ele exagera, que ele mente aqui e ali, né? Esses 42 talvez sejam nossos interlocutores privilegiados, né? Tem 17 a 13% que realmente confia absolutamente no presidente, né? E esses números, eles são números mágicos para quem estuda um pouco de teoria política, porque são aqueles números que a gente vai associar com a escala F do Adorno, com o perfil de personalidade mais que autoritário, ou seja, fascista, né? Com essas, a conversa é de outra natureza, né? Esses dados, eles confirmam, né, a tese de que aqueles que aderiram ao discurso anticorrupção, no fundo, têm um certo entendimento sobre como são as pessoas em geral, né? Quer dizer, eu voto naquele que vai fazer a limpeza, eu voto no binário Bolsonaro-Moro. Não é porque eu entendo que as pessoas sejam honestas e leais, mas é porque eu já tenho uma convicção, uma visão de mundo de que as pessoas são desconfiáveis, né? Bom, isso vai então tocar a posição na qual qualquer um vai entrar nesse debate, né? Veja que isso ativa a ideia de que é possível, é razoável, faz parte do jogo mentir, distorcer, exagerar. Por quê? Porque o outro já está fazendo isso, né? Eu estou numa posição que se justifica sempre reativamente. O Supremo já está fazendo isso. Historicamente, as esquerdas já fizeram isso. Elas sempre fazem isso. Então, nós podemos também, né? É aquela retórica, né, da minha educação só vai até onde começa a sua, né? Você não tem educação nenhuma. Sua educação é simplesmente reativa,
né? Bom, mas a partir disso, é muito importante, eu diria, a gente considerar a nossa luta, se eu posso chamar assim, né, como uma luta multicentrada. Ou seja, em que vai ser muito importante variação de posições, usos diversos recursos, não concentração num único discurso, vamos dizer assim, anti-bolsonarista, pelos motivos que a gente tem, assim, aos montes, né? Ou seja, uma luta que seja multicentrada, porque isso começa a destruir a figura do inimigo, ou pelo menos relativizar, a figura do inimigo imaginário, tá? do petista raivoso, do petista vermelho, do petista venezuelano, do petista que, bom, provavelmente aquela pessoa nunca viu, ela nunca conversou com ninguém que fosse exatamente assim, né? Uma maneira que a gente na clínica pondera, né, quando a gente está diante desse tipo de paranoia, não é uma paranoia clínica, mas é uma paranoia instrumental ou institucional, né? Isso se trata com mais pessoalidade, né? A hora que você conhece, né, a hora que você se aproxima de uma pessoa, assim, a tua opinião ela muda muito. Porque, na verdade, você está falando de um ser que você vê assim no jornal, você vê nas notícias, né? Mas que você nunca propriamente teve uma relação, um papo, uma conversa, né? A não ser uma conversa de xingamento mútuo, ou seja, uma conversa autoconfirmatória, né? Uma conversa que começa assim, eu começo te xingando, você reage, né? Porque você está sendo xingado, e daí o outro diz, tá vendo, tá vendo? Isso é muito conhecido da luta antirracismo, né? Durante muitas culturas, né, a gente tem essa coisa de tratar o negro de forma agressiva, né, porque os estereótipos e estigmas já antecipam isso, daí o sujeito se defende e vem o discurso, tá vendo? Tá vendo como era isso mesmo? Isso é parte, né, de toda a paranoia, isso é parte de todo o manejo assim, mais simplório com as narrativas de sofrimento, né? Bom, eu diria que para desfazer unidades, né, retóricas e criar uma unidade mais de convergência de fins, seria importante relativizar, inclusive, o próprio poder que a gente confere a Bolsonaro. Isso já vem vindo nas primeiras sondagens, né, na ideia de que, até quando o Ivan organizou aqui essa live, as primeiras reações, né, nas redes foram, olha como vocês estão preocupados com o Bolsonaro, vocês estão muito preocupados com isso, vocês estão dando poder para o Bolsonaro, não vamos falar do Bolsonaro, ou então, do outro lado, né, vocês já estão temendo, né, o capitão. Então, vamos escutar isso, né, vamos perguntar se quem hoje manda no Brasil é de fato o Bolsonaro ou é o Centrão, né? É uma pergunta que, vamos dizer assim, cria dúvida. E isso talvez seja mais importante do que marcar pontos de convencimento, né? É de fato o Bolsonaro que está mandando ou o Bolsonaro está falando, né? E quem está mandando é o Centrão, e aí a gente tem que se haver com quem que é essa entidade, né? Eu diria, daí vem a importância, né, de a gente pensar e valorizar uma radicalização, né? Ou seja, há uma certa junção, uma certa união para tirar Bolsonaro, para derrotar Bolsonaro, mas isso talvez precise deslocar a radicalidade, né, para outros âmbitos. Por exemplo, uma mudança radical no legislativo, em todos os níveis, né? Ainda seguindo essa pergunta, né? Quem manda, é Bolsonaro ou Centrão? Quando é que a gente vai se juntar para tirar o Centrão daí? Mas aí vai ter que ter uma mudança de voto, né? Vai ter que ter uma consciência votante mais aferrada aos níveis, né, municipais, estaduais, né, Senado, os níveis legislativos. Daí a importância também, talvez, da gente discutir uma reforma judiciária, tá? Ou seja, uma área que foi entregue para o bolsonarismo, né? Questões de
polícia, precisa de uma reforma na polícia. Ou seja, fazer o que a direita acabou fazendo com a gente na eleição passada, ou seja, se apropriar de pautas históricas. Por que não se apropriar de pautas históricas do bolsonarismo? Queremos uma polícia melhor. Queremos uma polícia sem milícia. Queremos uma polícia que estude, que aprenda a falar e escutar, não apenas bater. Queremos uma polícia que, não encarcere em massa as pessoas, principalmente negros, periféricos, simplesmente para o quê? Para fazer o combate ao tráfico de entorpecentes. Isso está errado. Quer dizer, tem uma reapropriação possível aí das reformas, inclusive a reforma tributária. Queremos a reforma tributária, por quê? Porque queremos taxar as grandes fortunas, queremos imposto progressivo, queremos sim voltar na reforma trabalhista e mudar e ampliar a reforma trabalhista para formas precarizadas de trabalho que não foram alcançadas. Sim, chegou a hora de uma reforma administrativa, vamos fazer. Ou seja, são todas elas pautas que são historicamente assim do outro lado, como foi a pauta da corrupção, né, na última eleição. Mas vou continuar, né? Acho que nesse processo seria muito importante falar a língua do outro. Né? O primeiro ponto é uma luta multicentrada, o segundo ponto, falar a língua do outro. Né? Porque eu vejo que às vezes a gente se toma por referência, né? E vai achar assim que chamar o outro de machista, de homofóbico, de racista, de violento é uma grande ofensa, porque seria para nós. Para uma parte desses, vamos dizer assim, 36%, 30% que estão em disputa ainda, talvez isso não seja um grande xingamento, talvez isso seja um reforço identitário. Daí a importância de, falar a língua do outro significa, né? Jesus Cristo está atrás de uma arma, do lado dos fariseus, expulsando os pastores, os pequenos pastores e os pequenos agricultores. É essa figura. É essa figura que precisa ser assim desconstruída. Você quer continuar pondo Jesus atrás de uma arma? Você quer continuar entregando, né, o ministério da educação aos fariseus? Você quer continuar expulsando os indígenas? Você quer continuar expulsando os pequenos produtores? Então vai em frente. Mas é isso mesmo que você está me dizendo? Ou seja, primeiro perguntar, né? Primeiro extrair aquilo que se diz assim, né? É a posição do outro, né? De como ele fala, não a primeira bola, porque a primeira bola ele ouviu em algum lugar e ele repercute em você, né? Pela rede e assim amplamente. A segunda pergunta é muito importante, né? Quer dizer, como que você que pensa assim, né? Me dá um exemplo de uma boa ação então do Bolsonaro, me dá um exemplo de como ele com essa história das armas de fato reduziu ou não reduziu o feminicídio, né? Quer dizer, perguntar, né? E no último lance, né? Concordar discordando, né? Tá assim, nós no fundo nós estamos juntos. O cara te xingou, o cara criticou, mas você diz para ele, não, nós estamos juntos, né? Epístola aos Gálatas. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos nós somos um em Jesus Cristo. Ou seja, você não precisa acreditar, né? Você não precisa ser religioso para entender que tem um universalismo democrático, né, por trás das escrituras também. Tá? Se você fala a língua das escrituras, né, se você se dispõe a sair do seu lugar, né, ou do seu suposto lugar, às vezes sim, às vezes não, depende do que, da tua posição, das tuas armas, vale a pena tentar viajar ao país da Bolsonarolândia, para deixar lá algumas dúvidas, né? Por exemplo, nas últimas eleições, 45% dos brasileiros votaram a partir de redes sociais. Né? Ou seja, é muito provável que a gente tenha aí pela frente uma peleja, né? O bolsonarismo ainda é muito forte, né? A gente tem um episódio do Telegram aí, recentemente, e as redes sociais elas são um ambiente de conversa e de luta, onde talvez a gente possa pontuar algumas coisas. Do tipo, enfraquecer quem joga sem usar o próprio nome.
Ah, não, estou entrando aqui com o meu nome, você chama Boot1914. Né? Quer dizer, você enfraquecer como? Você não está sendo fiel aos princípios do bolsonarismo, meu caro. Né? Quer dizer, coragem, autenticidade, a pessoa que fala o que pensa, está se escondendo atrás de uma máscara. Tá? Isso vai, assim, convidar para que do outro lado a gente jogue mais franco. Né? A gente também não use a torto e direito. Né? Em ocasiões de grande opressão, acho que o pseudônimo ele é um instrumento político. O Anonymous, por exemplo, é um instrumento político muito importante. Mas eu acho que não é mais o caso agora. Agora ele está se tornando corrosivamente um instrumento de fake news, um instrumento de fala inconsequente. Então aí tem esse trabalho de recuperar a palavra, né? Trazer a coisa para o campo da palavra, trazer o campo da conversa, trazer para o campo dos... Bom, você tem alguma razão, você tem alguma fonte, você tem algum exemplo, né? E vamos dizer, mas é difícil sair da bolha. Não é difícil sair da bolha. Vou dizer isso assim, por experiência própria e também com algumas pesquisas. Basta você ler e comentar e ir atrás dos comentários que fazem nas suas postagens. Não dos comentários felizes e elogiosos. Daqueles que, se você, pisa um pouquinho mais para lá ou para cá, vão aparecer. Né? De onde vem esse cara? Qual é a representatividade dele? Com quem que ele está falando? Né? Vamos puxar a conversa aí. É assim que a gente sai da bolha. Né? Frequentar os sites bolsonaristas. Né? É um conselho de novo bíblico, né? Know thy enemy, conheça teu inimigo. Você constrói um inimigo imaginário, que é o bolsonarismo, e daí você começa a combatê-lo. Tem que ir lá, tem que se entender um pouco, né? Como é que funciona a conversa ali. Né? Lembrando sempre que o nosso interlocutor não é aquela pessoa, o valentão, não é o bullying, é a plateia dele. Essa que está em disputa. Né? E é para essa plateia que ela está fazendo malabarismos e pirotecnias. Né? Sempre que possível, assim, um dado, né? Por exemplo, saúde ainda está no tópico 1 da preocupação dos eleitores. Né? Tem uma pesquisa da USP, que eu posso deixar aí para vocês, mostrando, né, por A mais B, como os atos do governo federal, né, atos normativos, de obstrução a iniciativas de enfrentamento da pandemia, causaram mais mortes no Brasil. Então foram improdutivos para o resultado que a gente tem. Né? Mobilizar esse tipo de... Olha aqui, tem uma pesquisa falando que mas é que vocês são universitários, vocês acreditam nessas coisas e etc. Né? Vai depender de como a gente se coloca. Né? E eu li essa pesquisa, mas eu estou em dúvida. Você pode me dar um dado alternativo? Você pode me dar uma versão alternativa? E aí eu chego no nosso próximo tópico. Eu peço para a Rebeca me interromper aí, me controla no tempo, né? Não quero ficar falando demais. Que é o que eu tenho assim dito. Acabei também de lançar um livro sobre o Lacan e a democracia, onde tento defender um pouco essa ideia, né? Que é uma ideia principalmente sobre a representação social das esquerdas, que hoje no Brasil, o campo progressista, é percebido como um campo que odeia o dinheiro. E é por isso que a retórica da corrupção ela foi tão assim reveladora, ela ganhou tanta força de denúncia. Tá? Por quê? Porque há esse entendimento, tem motivos históricos para isso, que vão vamos dizer assim, confirmando que alguém que pensa à esquerda não pode ser rico, não pode gostar da ideia de prosperidade, principalmente prosperidade para todos, né? Não pode ser alguém que está assim apoiando aquele que quer crescer na vida, né? E isso vai nos levar, eu diria assim, a tentar se desgarrar, se possível, né? É uma tese aqui, vou discutir com vocês. A gente tem que parar ou suspender provisoriamente a crítica moral ao capitalismo e o ressentimento de classe. A coisa chama luta de classe, não chama ressentimento de classe. Né? A gente sair por aí detonando identidades que não são as nossas, né? E criando, portanto, com isso, confirmação dos piores estereótipos, não vai tocar nesse público
principalmente desse público estratégico, né, que são, a gente vai falar disso daqui a pouco, que são os neopentecostais, os evangélicos dispensionalistas, né? Bom, e também não vai tocar nos 48%, né, que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro, né? E que eu lembro de em outras conversas assim sobre economia e política, né, já lá no começo do governo Bolsonaro, se concentrar nessa faixa que é 2 a 5 salários mínimos. Essa população talvez seja, né, aquele alvo, aqueles 5 minutos finais onde a partida vai ser decidida, né? E hoje está pau a pau. 48% rejeitam Lula, 48% rejeitam Bolsonaro. 33% dos empresários acreditam e estão fechados com o Bolsonaro. Ou seja, é um outro público, né? Vamos lembrar da Carta aos Brasileiros, vamos lembrar de que algum discurso tem que ser feito para esse grupo. Não vai adiantar a gente dizer assim que sim, que somos pela pobreza generalizada, né? Eu acho que aí cabe um discurso, né, recuperar um discurso da denúncia, mas da denúncia, vamos dizer assim, não seja enganado pelas universidades particulares. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pela uberização. Não se deixe enganar pelos shit jobs, como diz o Graber, né? Shit job é emprego de merda, não é só um emprego de baixa qualidade. É um emprego, por exemplo, em que o cara é vice-diretor, é um CEO, sei lá o quê, e ele não faz nada. Ele opina, ele entende que a vida dele é vazia, porque ele se entende desprovido de assim, um trabalho significativo, né? Bom, não se deixe enganar por isso. Não se deixe enganar pela milícia do condomínio, não se deixe enganar pelo síndico, né? Muito importante, porque aí você o quê? Você cede para a retórica paranoica, né? Você diz assim, estou concordando com você que existe aqui um problema quanto a enganar os outros. Então, vamos, já que a gente concorda nisso, não nos enganar sobre alguns pontos, né? Acho que aí a gente tem que contornar um grande obstáculo também de representação social, né? Que é o chamado argumento da arrogância, né? Para muitos eleitores de Bolsonaro e para muitos que rejeitam Lula, a esquerda está associada com aqueles que acham que sabem, né? Aqueles que vêm dar lição de moral, aqueles que vão dizer que estão ali na elite, né? Isso, inclusive, bom, vai ter uma série de desdobramentos no sentido de destruir aqueles que estão na elite, tá? Podemos discutir isso, gente, mas acho que a crítica contra a desigualdade social, contra o racismo, contra a diferença de gênero, contra a perseguição LGBTQI+, é diferente da crítica à elite, tá? Se eu quiser, pode fazer uma crítica aos ricos, vá lá, mas dizer que nós somos contra a elite, nós estamos, vamos dizer assim, destruindo, inclusive, um dos elementos que dá essa ideia de prospecção tão importante para muitas pessoas, vamos lembrar, né, 2 a 5 salários mínimos, que estão saindo de uma condição de pobreza e indo para a classe média baixa, que o Gessé lá chamou de novos trabalhadores brasileiros. É essa população que precisa o quê? Ter para si algum futuro. E o futuro, que se imaginam, bem ou mal, é fazer parte da elite, fazer parte daqueles que mandam, fazer parte daqueles que podem falar, fazer parte daqueles que não estão sendo massacrados. Vocês podem ver a elite de muitas maneiras, mas na verdade o que a gente quer? Uma elite responsável, uma elite implicada. A gente quer aumentar a quantidade de pessoas que participam disso que é hoje chamado elite, né? Senão é muito difícil isso não parecer, né, uma hipocrisia, isso não parecer... olá, vamos pensar, né, uma das críticas mais contumazes e por mais que a gente ache ela boba, vamos olhar do ponto de vista do outro, né, a esquerda caviar.
Recentemente estava lá na ocupação Maria Carolina de Jesus, e vocês têm um episódio, porque come camarão, não pode comer camarão, quer dizer, e isso deu uma tremida nas bases. Por quê? Porque a gente ainda não está claro que a gente quer que todo mundo come camarão. Né? E que é uma luta também pela prosperidade. Bom, eu chego então ao final aqui da minha intervenção com duas observações. Uma é tentativa de mudar a paisagem de afeto. Tá? Ou seja, até aqui, e me parece que esse foi um erro que elegeu o Bolsonaro, a gente fez uma espécie de colusão em torno de um afeto que vai ser assim o segundo predominante na política. O primeiro aumento, temos violência por toda parte, corrupção, tem que ter medo. O segundo é medo de quem? Quem é o culpado? Culpa e vergonha. Culpa e vergonha tem dominado, né, a conversa política. E toda vez que a gente for para esses dois afetos, né, acho que a gente vai perder. Né? Olhando para trás, o que é a tradição da esquerda? Né? Qual é o slogan que elegeu Lula? Né? Acho que foi em 2002. Sem medo de ser feliz, ou para a esperança vencer o medo. Olha lá. Dois slogans falando que felicidade e esperança, sim, medo não. Né? E essa ideia de que, olhando para trás, a esquerda é aquela que se preocupa com a desigualdade social, com os trabalhadores, mas a esquerda é o lugar da alegria. Sempre foi, da esperança, da bagunça, da revolução cultural, da revolução estética, da revolução dos costumes, da liberação sexual, vamos lembrar de maio de 68, da arte como criação de novos mundos, da liberdade de expressão, né? da brasilidade, vamos dizer assim, nesse certo sentido paródico, né? Em que a gente não se leva muito a sério, mas que há, no fundo, ali uma espécie de pacto, né? Em torno de, gente, vamos nos juntar para tentar ser mais felizes, para tentar buscar mais, falando freudianamente, mais satisfação na vida? Não. Onde que a gente foi amarrar o burro? Né? E aí, pactuando com o Bolsonaro. A vida é perigosa. A vida é muito triste. Como é que você pode estar contente? Como é que você pode rir quando tem tantas pessoas morrendo de fome, tantas pessoas numa situação de miséria, tanta corrupção no mundo? Não. O afeto básico é de indignação, de constrangimento, de culpa. Né? Isso aí vai dar errado, porque tem gente que sabe mexer com esse afeto profissionalmente e não somos nós. É que estão nessa parada há 2000 anos. Se a gente levar a conversa para esse enquadro de afeto, eu acho que vamos perder. Né? Vocês vão dizer, mas então vamos dar uma de bobo alegre, de felizes? Não. Todos os afetos eles andam aos pares. Né? Isso vem lá desde a antiguidade. E então a gente tem o medo e a raiva, né, e o ódio, a gente tem a culpa e a vergonha, mas a gente tem a alegria e a tristeza. Tá? Tristeza não é culpa, hein? Tristeza é a capacidade, por exemplo, de fazer luto. E eu acho que nós precisamos colocar em campo, né, que a gente tem aqui uma quantidade imensa de pessoas, 600 mil pessoas que não vão poder votar. Né? E que nós estamos muito tristes e enlutados com essas pessoas. Se você não quer votar em Lula, vote. Né? Se não quer votar para tirar o Bolsonaro, vote em nome desses 600 mil que se foram, vote em nome do luto. Né? Que foi mal feito, que foi satirizado, que foi... Você veja como isso não combina com o discurso bolsonarista. Né? Por isso que eles não conseguem fazer luto, nem pôr a bandeira meio pau. Né? Por quê? Porque não é o eixo alegria, tristeza que vale, é outro. Né? Bom, para terminar, eu focaria, né, no problema aí estratégico dos evangélicos. Né? 46 a 44 pró-Lula em dezembro, hoje já são 46 a 43 pró-Bolsonaro em março. Né?
Sim, 40% não confiam no Lula, no Bolsonaro, outros 43% rejeitam o Lula. Eles estão, vamos dizer assim, essa porção que tá, bom, todo mundo, não estou falando nenhuma, basta ler os jornais, né? É a posição que está em disputa, que pode ser a diferença que faz diferença. 2 dados sobre este grupo, né? 60% são mulheres. 60%, então, votantes evangélicos, neopentecostais, são mulheres. E 61% são negros. Pergunta: como é que a gente trafega, como é que a gente está lidando com esta equação, né? De que há uma indisposição evangélica com as esquerdas, mas que temos ali majoritariamente negros, mulheres e pobres, né? Ou periféricos. Bom, gente, é isso aí. Fiz uma corrida aqui para a gente passar a bola e poder conversar depois. Nossa, muito, muito obrigada, Christian. Acho que para a gente que dialoga no dia a dia, né, com o bolsonarista, está na rua, está nos movimentos, você deu ferramentas que foram muito importantes, acho que desafiadoras para muitos de nós, né, algumas difíceis, desconfortáveis, acho que você brincou com paradigmas que a gente tem, só que são tempos que a gente não pode prescindir de ousadia na luta que a gente está fazendo, né, que em última instância é vital para muitos de nós, obrigada mesmo. Bom, também queria agradecer rapidinho a presença de algumas pessoas muito especiais que estão aqui entre a gente, a Inês Paz, nossa parlamentar radical de Mogi das Cruzes, queria também agradecer a presença do Ricardo Alvarez, de Santo André, e do Ramon Faustino, que é do mandato coletivo Todas as Vozes, de Ribeirão Preto. Eu vou pedir que se tiver mais algum parlamentar radical aqui entre nós, que coloca ali no chat que a gente anuncia aqui também. Agora, então, vou pedir para a nossa próxima convidada, que também é muito especial, a Camila Rocha, para fazer essa contribuição. Tá por aí, Camila? Ai, nossa. A gente tem que abrir o microfone da Camila, pedir ajuda aqui para o nosso pessoal da produção. Deu, né? Deu? Ah, valeu, Camila. Pode falar, a palavra está contigo. Obrigada, Rebeca. Bom, queria agradecer o convite, então, do gabinete do deputado Ivan Valente, né, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, né, também gostei muito da exposição do professor Christian, e temos muitos pontos de concordância, então eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais focada, talvez, nos riscos e desafios, também para tentar não me repetir muito e aprofundar algumas coisas que o Christian trouxe à tona. Bom, acho que a primeira desafio é não menosprezar a força do bolsonarismo, não menosprezar o Bolsonaro. Quer dizer, levar a sério. Eu acho que levar a sério não é que é exatamente como o Christian disse, quer dizer, não é né, medo paralisante, não é isso. É levar a sério. Falar, não, olha, realmente, assim, o Bolsonaro tem chance, sim, ou de ganhar a eleição, isso existe, é uma chance, é um risco, ou então a gente sabe, né, enfim, causar, né, uma série de problemas durante as eleições, né, e a gente sabe que existe um risco diferente de vários outros países, inclusive os Estados Unidos. Aqui o Bolsonaro está, como já foi falado aqui no chat, a gente sabe, né, é associado a grupos de militares, de milícias, etc. Então, a gente sabe que tem, sim, um risco de violência, enfim, muito grande. A gente sabe que o Bolsonaro, e isso é uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo, o Bolsonaro ele não se pauta pelo jogo institucional eleitoral, né? Ele quer dar um golpe, e isso precisa ficar muito claro, né? Então, se ele não conseguir dar um golpe agora, ele vai tentar dar um golpe depois, né? Ele vai procurar uma janela de oportunidade. Então, por isso que a gente precisa levar a sério. O Bolsonaro é um risco para derrotar. Uma coisa né, o Bolsonaro perder as eleições. Outra coisa é, de fato, derrotar o bolsonarismo, né? Então, são duas coisas diferentes. Bom, aqui vamos focar pelo menos nas eleições, que é o desafio, né, que a gente tem mais urgente, porque acabar com o bolsonarismo é muito mais difícil. Então, pensando nas eleições, é exatamente isso que o Christian falou. Quer dizer, quem que vai decidir as eleições
vai ser a população de faixa C de renda, e aí, né, para as pessoas entenderem quem que é essa faixa C de renda, geralmente é a pessoa que nas grandes cidades mora na periferia, mas geralmente não costuma depender, por exemplo, de transferência de renda, né, do governo federal. Né, as pessoas podem até eventualmente pegar por um período, mas, né, depois conseguem sair mais facilmente disso do que pessoas mais pauperizadas, né? Então, e pessoas localizadas no Sudeste, né? E aí, qual que é o desafio da gente? Essa, justamente, vamos dizer, o grupo da população que está mais dividido. E aí, óbvio que, né, a gente não vai conseguir virar voto entre bolsonarista fiel, né? Esquece essa galera. Mas, assim, entre as pessoas, né, que a gente chama de neném, são as pessoas que elas são sensíveis, tanto à questão da economia, né, que a gente sabe que está pegando muito forte, obviamente, mas também são sensíveis à questão da corrupção ainda. Então, quer dizer, por mais que o auge dessa, né, narrativa da corrupção e de o PT como quadrilha, o Lula como chefe de quadrilha, etc. Tal, a gente sabe que isso foi, né, durante 2016, 2017, 2018, ali foi o auge, mas isso ainda ecoa, né, isso ainda está na cabeça das pessoas. Então, só para vocês terem uma noção, assim, eu tenho contato, né, como eu sou pesquisadora, eu vejo muita pesquisa que é feita, que é produzida, e muitas vezes não sai, né, na mídia, mas uma das pesquisas que eu vi perguntava para a pessoa, pedia para a pessoa colocar qual que é o principal problema pessoal na sua vida concreta. Então, não está falando de problema abstrato. E aí a pessoa fala, tudo bem, em primeiro lugar, emprego, renda, né? Segundo lugar, corrupção. A pessoa colocava a corrupção como um problema pessoal dela. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas por quê, né? O que isso tem a ver? Não faz nenhum sentido. Então, o que acontece? Na cabeça de boa parte das pessoas, como é que elas pensam? Elas imaginam assim, como se o Estado tem lá um orçamento do Estado, então tem lá não sei quantos bilhões, e aí o que a corrupção faz? Ela tira, então, sei lá, 20, 50, não sei quantos bilhões, não sei quanto de dinheiro, e aí sobra, né, menos dinheiro para fazer política pública, para fazer as coisas, enfim. Então, é esse tipo de associação que as pessoas fazem, né? Elas pensam, não, a corrupção impacta a minha vida. Porque isso é gente tirando ali do cofrinho do Estado, é gente, inclusive, roubando o que eu pago de imposto, né? As pessoas têm muito discurso, olha, eu pago imposto, vem lá, esse político rouba tudo. Então, assim, as pessoas que não gostam do Lula, ou que têm uma desconfiança, né, ainda que elas também não gostem muito do Bolsonaro, elas pensam isso, falam, tá vendo? Ainda tem esse discurso de que o Lula e o PT foram responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do Brasil, que roubou um tanto de dinheiro, um absurdo, não sei o quê, é muito presente. Né? Isso, de fato, é um desafio muito grande que tem que ser enfrentado, né, de alguma forma. Porque o Bolsonaro, qual que é o trunfo, o grande trunfo dele? Basicamente é o mesmo, e óbvio que eu estou falando para essas pessoas, né, para esses grupos, é o mesmo que ele teve em 2018, que é se apresentar como um candidato honesto. Mas aí as pessoas vão falar, mas teve a rachadinha, teve isso, teve aquilo. As pessoas sabem disso. As pessoas vão falar, não, os filhos dele, de fato, são horríveis, não prestam, tal, a gente não se importa com eles. Mas as pessoas vão falar, contra o Bolsonaro, nunca teve nada, ninguém nunca provou nada. Por mais que ele possa estar sendo aí processado, etc. Tal, mas Bolsonaro não carrega um mensalão, Bolsonaro não carrega um petrolão, Bolsonaro não carrega uma lava-jato nas costas. Né? Então, esse vai ser o grande trunfo do Bolsonaro. Tipo, um dos vídeos que mais tem apelo no TikTok do Bolsonaro é justamente um vídeo que ele fala disso. Fala, olha, eu sou o único honesto aqui, né? Todo o resto é corrompido, eu sou o único honesto. Né? E por que é isso? As pessoas compram isso porque elas olham para o outro lado e elas veem esse monte de escândalos, né? Que a gente sabe que, obviamente, a mídia ficou, né, repisando isso, etc. Tal. Então, esse é um desafio. Agora, por outro lado, as pessoas também se sensibilizam quando, por exemplo, elas são confrontadas com essa ideia de que o Lula teria sido injustiçado. Né? Então, as pessoas também, por outro lado, elas falam assim, é verdade, mas tudo bem, ele pode até ter feito alguma coisa ruim, alguma coisa, né, que eu não gosto e tal, mas ele sofreu muito mais do que todos os políticos que a gente sabe que também roubam, né? Por que ele foi preso? Né? Por que ele não pôde concorrer às eleições? Né? Então, e aí, bom, e agora, né, saiu da prisão, etc. Então,
esse também é um discurso que pode sensibilizar as pessoas. Aí, bom, então, isso, a primeira coisa que eu falei é essa coisa da economia e da corrupção. Com certeza vão ser os dois polos, assim, principais em que a coisa vai acontecer. E aí, claro, né, como também já trouxe o Christian, a questão dos costumes, né, da moral, que também é outra força do bolsonarismo. E aí, o que acontece, né? Acho que também, como já disse o Christian, para as pessoas, sobretudo para homens mais velhos e, enfim, tendencialmente, né, com uma religiosidade conservadora, né, de fato, eles, né, acabam ficando mesmo mais afeitos mesmo ao discurso do Bolsonaro. Agora, é isso, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que também tem, enfim, mulheres, pessoas, né, mais jovens, etc. e tal. E, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, como elas se sentem hoje, né, em relação a isso? Elas se sentem pisando em ovos. Então, o que as pessoas mais falam para a gente é assim, olha, eu morro de medo de falar alguma coisa que as pessoas percebam como ofensiva, e aí eu vou perder meu emprego, eu posso posso brigar com alguém da minha família, posso brigar com a minha namorada, né, alguma coisa de muito ruim pode acontecer comigo, minha reputação pode ser arruinada, né? Então, as pessoas têm esse medo, a maioria das pessoas tem esse medo de não saber muito se comportar em relação a, será que eu vou falar alguma coisa que vai ser racista? Será que eu vou falar alguma coisa que pode soar, né, ofensiva para uma mulher? Será que, ou ofensiva para uma pessoa, né, que é, enfim, LGBT? Então, assim, as pessoas estão nesse cenário e, como disse também o Christian, sentem que né, enfim, pessoas que são mais militantes, né, ou mais ativistas, não só têm um discurso muito pronto, mas são muito impositivas. Então, exatamente essa coisa da arrogância, né, de você já vir assim, falar, você enfiando o dedo na cara, né, você está errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, quer dizer, não tem, e aí você já corta o diálogo, né, porque qual que é o ponto? As pessoas também querem muito ser ouvidas, assim, eu faço pesquisa qualitativa, né, há mais de 10 anos, assim, meu cotidiano é ouvir, né, as pessoas mais diferentes, desde o bolsonarista mais fiel até o petista mais fanático, e todo mundo quer ser ouvido. E o que significa ser ouvido? É você, justamente, não falar e estar receptivo ao que aquela outra pessoa está falando. Né, sem fazer uma careta, sem achar que aquela pessoa está necessariamente falando aquelas coisas que ela está falando de má fé, né, ouvir as pessoas, porque as pessoas também têm sofrimentos psíquicos, né, então, acho que esse é o ponto, assim, às vezes, né, na nossa família, a gente, claro, já vai com toda uma bagagem, né, achando, o que aquela pessoa é babaca, ou que aquela pessoa é burra, que aquela pessoa é estúpida, que não sei o quê. Então, eu acho que é um momento da gente, num certo sentido, deixar isso, tentar deixar, eu sei que é difícil, não é fácil, né, mas é um esforço, assim, de deixar de lado um pouco esses estigmas, esses preconceitos, e ouvir mesmo o que aquela pessoa está falando, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu entrevistei uma vez um policial bolsonarista do Rio de Janeiro, e ele ficou muito feliz de conversar comigo, porque ele conseguiu colocar tudo para fora e falou, olha, eu sou policial, eu tento proteger a população, eu tenho uma rotina assim, super violenta, a qualquer momento eu posso morrer, eu sei que eu estou numa guerra às drogas, que eu estou enxugando gelo, então, num certo sentido, eu sou descartável, ele falou isso, né? E eu sinto que eu sou completamente desvalorizado pela sociedade. Quer dizer, assim, a esquerda me chama de fascista, né? Para a direita, eu sou um cão, né, bravo, que você solta aí e acabou. E é isso, super mal pago. Durante a pandemia, ele falou, não, a gente tem que trabalhar sem ter uma menor proteção e tal. Então, quer dizer, é isso, né? É esse tipo quando eu falo de sofrimento psíquico, é esse tipo de sofrimento psíquico, né, que eu tô falando. E aí ele me agradeceu muito e falou, olha, eu não sei se você é de esquerda ou de direita, mas obrigado por ter me ouvido, né? Então, eu acho que esse esforço de conversar, é óbvio que quando você está nas redes, ali na rede social, você não está vendo a cara da pessoa, né? Você não está olhando para os olhos da pessoa, então fica muito mais difícil, é muito mais fácil ser valentão, é muito mais fácil, né, você xingar os outros e tal, mas não só, né, nesse tipo de interação que a gente está tendo agora, mas principalmente no presencial,
a gente pode ter esse momento, né? Enfim, escolher um momento mais calmo para conversar com os outros, ouvir os outros é sempre importante. E, enfim, tentar ter essa postura, né, mais convidativa. É óbvio, como teve gente que falou no chat aqui, conversar com alguém que seja, né, muito fanático, que esteja muito, né, assim, com certeza não é fácil, mas, de repente, conversar com alguém, por exemplo, que é uma pessoa que votou no Bolsonaro, mas ficou meio arrependida, né, já pode ser um exercício muito mais tranquilo, assim, para a maioria das pessoas, né, então, acho que é um exercício que, né, vai ter que ser feito, né, inclusive, assim, a gente vai ter que convidar as pessoas, como já foi falado aqui no chat também, convidar as pessoas a irem votar por um Brasil melhor, porque é isso que também, como o Christian disse no final da fala, todo mundo anseia por um horizonte de futuro, né, e isso é uma coisa que o bolsonarismo não consegue apresentar. Não consegue apresentar um futuro, né, um horizonte futuro que seja melhor, um Brasil que possa ser melhor, que a gente possa superar todas essas crises, né, nas quais a gente está imerso. E eu acho que aí sim a esquerda pode apresentar esse horizonte de futuro e convidar as pessoas a imaginar, a pensar, né, a procurar ser felizes de novo. E tem que ser um convite, não uma imposição. Não é uma coisa assim do tipo, ai, meu Deus, você votar... Óbvio que a gente sabe que se o Bolsonaro ganhar, vai ser uma tragédia. Mas o ponto não é falar isso para as pessoas, né? Porque aí você vai assustar a pessoa. Então, tem que convidar e falar, olha, né? Vamos pensar que o nosso país pode ser melhor, vamos apresentar um horizonte futuro, e aí, por fim, né, acho que também o Christian apresentou várias coisas aqui de proposta, uma coisa que as pessoas, todo mundo fala, todo o espectro político fala, queremos propostas concretas, o que vai ser feito, né, da onde vai sair o dinheiro, quais políticas públicas, né, então a gente tem problemas, a gente não quer ouvir, por exemplo, tem um problema de segurança pública muito grave, e as pessoas não se contentam mais em ouvir, olha, daqui 20 anos, quem sabe, talvez, se a gente investir muito em educação, saúde, lazer, etc., desporto, não sei o quê, isso pode melhorar. Não, as pessoas querem sentir que alguma coisa está sendo feita agora, porque as pessoas estão ameaçadas agora, as pessoas estão com medo, né, agora, a pessoa vai para o ponto de ônibus e tem medo que, né, alguém roube, que alguém, enfim, então é um problema premente, é uma preocupação. Teve muita gente que votou no Bolsonaro só porque ele falou que se preocupava em segurança pública, independente de concordar com arma, a pessoa fala, nossa, segurança pública, alguém fala disso, meu Deus, alguém fala, né, isso é um problema. E aí, por fim, né, a questão da religiosidade, né, das pessoas que eu entendo que para muitos, né, para muitas ativistas, muitos militantes de esquerda, né, de fato, a despeito da esquerda ter tido uma ligação, né, com a Igreja Católica muito forte no Brasil, mas eu acho que, principalmente para quem é mais jovem, às vezes tem, né, muitos obstáculos, assim, até por conta dessa moralidade conservadora e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o que as pessoas também precisam procurar entender é que, assim, hoje, no Brasil, cerca de 70% das pessoas têm na igreja o único tipo de associação na vida delas. Então, elas não vão para um partido, elas não vão para o sindicato, elas não vão, né, onde dá a sociabilidade é na igreja, né? E aí, o que acontece na igreja, né? E as pessoas se sentem acolhidas, as pessoas se sentem recebidas, independentemente da pessoa concordar com tudo que o pastor dela está falando, ou tudo que, inclusive, com a liderança, isso também é uma coisa importante, né? Não é porque a pessoa frequenta a Igreja Universal que ela concorda com tudo que o bispo Edir Macedo diz, entendeu? Então, o principal é essa pessoa na igreja, muitas delas melhoram os índices de letramento, aprendem a tocar instrumentos, passam a fazer parte de uma comunidade, uma rede de sociabilidade que a pessoa consegue, às vezes, empregar alguém que ela conhece, né? Ela se sente protegida, né, ainda mais pensando em pessoas que vivem em contextos tão violentos, né, como são as periferias das grandes cidades, então ela se sente mais protegida ali. E aí, alguém que, por exemplo, como foi feito em 2018, né, alguém, né, um candidato, uma candidata que vai e fala, mas, nossa, esse líder religioso é uma pessoa horrível, isso aí, ele está enganando as pessoas, quer dizer, para essa pessoa, o que a pessoa recebe? Nossa,
pessoa está falando que eu sou burra, a pessoa está falando que eu sou ignorante, a pessoa está falando que eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, a pessoa está falando que eu sou que eu sou irracional, porque eu estou frequentando um espaço aqui que não está me fazendo bem nenhum, que vão roubar meu dinheiro, que etc e tal. E assim, acho que a gente tem que respirar e sempre pensar assim, as pessoas não são estúpidas, né? Na maioria das vezes, assim, as pessoas têm argumentos, elas tendem a saber o que é melhor para elas, né? E meio que é isso, assim, quem sou eu para julgar o outro, para falar o que é bom para ele ou não, e para meter o dedo na cara e falar fulano é um horrível, fulano. Então, assim, acho que, e aí, por fim, só para finalizar minha fala, e aí voltando para a questão do Bolsonaro, evitar sempre criticar, primeiro, as pessoas que votaram e que eventualmente pensam em votar no Bolsonaro, porque a gente quer conversar com essas pessoas, a gente não quer ficar chamando elas de gado, burras, não sei o que, não, o problema é o Bolsonaro, e também não ficar assim, ficar falando, repetindo que ele é fascista, genocida e tal, também tanto faz. O que tem que ser criticado bom, ele é inapto para governar um país, né, isso já ficou patente, assim, não sabe, não tem a menor, enfim, aptidão para isso, tem pessoas melhores que ele, né, e ele não vai levar o Brasil para frente. Acho que esse que é o ponto, assim, sabe? Esquecer um pouco essa coisa toda de xingamento, que, claro, entre militantes tudo bem falar, ok, né? Mas quando for convencer os outros, sempre lembrar disso, assim, não ficar xingando as pessoas que votam, que pensam em votar, e não ficar xingando ele, assim, sem, sabe? Demais, assim, acho que, enfim, são os recados principais, mas é isso, gente. Queria agradecer muito e fico à disposição. Poxa, muito, muito, muito obrigada, Camila, mesmo. O pessoal interagiu bastante durante a tua fala aqui no chat, bastante na fala do Christian, obrigada mesmo aqui, em nome da nosso debate. Acho que tranquilizou bastante essa contribuição, a sintonia que a gente está tendo com parte dessa contribuição, quando você disse que a gente tem que falar de futuro. Coincidência ou não, é o mote da nossa construção programática nacional do pessoal esse ano, a gente chama Direito ao Futuro, né? Inclusive, eu vou até pedir licença aqui para o Ivan para fazer um merchan. Toda a militância, por favor, se integre à nossa plataforma, ela chama programa.pessoal50.org.br, lá a gente está construindo seminários, debates, tem a plataforma, dá para interagir de maneira online também. Bom, gente, então, para finalizar esse bloco de contribuições, eu quero convidar o nosso querido anfitrião, Ivan Valente, e pedir também agora que, durante a fala do Ivan, todo mundo que tiver dúvidas, para qualquer um dos nossos participantes, provocações, enfim, formulações, que coloque no chat. A equipe do Mandato está super atenta ali, vai selecionar algumas das perguntas que a gente vai ler, para que eles retornem depois, né, desse bloco de perguntas também. Mas vamos encerrar, então, esse bloco com a nossa importante fala do Ivan. Ivan, está por aí? Já está com áudio pronto aí para falar? Maravilha, Ivan, está contigo. Obrigado, Rebeca, parabéns aí pela condução, você sempre muito atenta, muito simpática, objetiva. Obrigado por estar nessa reunião. Antes de entrar na fala, quero fazer um agradecimento muito especial, minha gratidão ao Christian Dunker e a Camila Rocha, grandes amigos, companheiros, com quem eu aprendo todo dia, e assim, dão contribuições muito importantes aí para quem está vivendo esse momento histórico que nós estamos vivendo, porque tem um retrocesso civilizatório acontecendo no Brasil, no meio de uma pandemia que é secular, entende? Então, não é um negócio que acontece todo dia. Então, tem dois vírus aí, o bolsovírus e o coronavírus. Então, ouvi-los é sempre muito importante, né? O Christian, inclusive, ele sai da psicanálise e ele na verdade, está analisando o Bolsonaro adoece a sociedade, a saúde mental realmente precisa ser enfrentada. E ela não é uma saúde mental do consultório só, entendeu? É causada pelo neoliberalismo, pelo autoritarismo, né? Por tudo isso, e nós conhecemos o trabalho e o espírito militante dele, né? Como psicanalista. Parabéns, Christian. A Camila, eu queria te agradecer também, as suas pesquisas são
fantástica, você com a Esther Solano fizeram um trabalho maravilhoso de ouvir, né? Porque o que você e o Christian trouxeram também é esse lado de ouvir o outro, né? Ouvir até aquilo que a gente não sabe classificar bem, se é neofascista, se é um troglodita desses aí, vamos chamar assim, entende? Mas é preciso ouvi-los por uma razão muito simples. Esse fenômeno aqui foi efetivado por uma eleição direta, né? Até um pouco diferente da ascensão do fascismo na Itália ou do nazismo na Alemanha, que era um regime parlamentarista. Então, o que se pergunta né, como é que uma figura tão tosca foi eleita por 57% da população, entende? E mantém um grau de adesão ainda tão alto, com políticas tão antipopulares, antissociais, preconceituosas, odiosas e assim por diante. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: estamos todos muito tensos, entende? Porque nós sabemos e essa é a pergunta, o que pode acontecer se houver um segundo mandato do Bolsonaro? Né? Ou seja, uma segunda eleição, não é uma confirmação eleitoral, né? Sem golpe de Estado, estou falando, né? Que ele ameaça, também concordo com vocês que ele é uma ameaça à ruptura com a democracia brasileira, mas ele se municiou de outros instrumentos para dar continuidade também pelas vias legais, né? E isso significa o seguinte, que ele pode implementar o projeto de desconstrução nacional das instituições e de acirramento político-ideológico, empobrecimento da população e renúncia a ter um projeto de nação no Brasil por décadas, minha opinião. Se Bolsonaro ficar mais 4 anos, nós vamos ter não só a tragédia humanitária que nós estamos tendo, como nós vamos ter aí um processo de retrocesso, porque ele vai ganhar uma legitimidade ainda maior, né? Ainda maior. Então, a gente tem que estar ciente disso, e é ciente disso que nós temos 7 meses para resolver uma questão. Quer dizer, porque nós não fomos capazes, o movimento social, o movimento popular, e o que a sociedade democrática acumulou, de patrocinar um processo de massas pedindo impeachment. Pelo contrário, nós temos 143 processos de impeachment que o Lira está sentado em cima e não vai para frente. Hoje ele tem segurança, que ele tem um seguro anti-impeachment, entende? Que é dado pelo quê? Pela base de massa que ele amealhou, e que não é pouco, porque eu acho que nós podemos falar em quase 15% do núcleo duro do bolsonarismo, que é esse, sim, impenetrável, né, e tal, e uma base de simpatizantes e outros que ele pode ganhar, que está dando para ele quase 30% nas pesquisas, e uma garantia de estar no passaporte para o segundo turno, né? Então, é isso que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Então, a segunda questão é você ter uma retrospectiva rápida do que, nós não temos tempo de aprofundar aqui, mas vocês conhecem bem, como é que pôde essa figura tão tosca, esse monstro, chegar à presidência, em que condições, né? Quer dizer, ou seja, que tempestade perfeita levou o Bolsonaro ao poder, já que ele era um deputado do baixo clero, e nós sabemos a trajetória dele, que conjunção de fatores julgou um projeto ultraliberal, que ele não é, o Bolsonaro, ele não é nem isso, ele não tem essa adequação com o liberalismo e etc., mas ele tem uma conveniência com o liberalismo e com o mercado, digamos assim, né? E essa conjunção da crise política, que se juntou com vários fatores, inclusive com esse que a Camila chegou a colocar, que é o papel que teve, e não é uma coisa
uma novidade exatamente, que é esse papel da corrupção na alavancagem de projetos de direita, entende? Que vem desde o getulismo, passou pelo Collor, etc., e chegou na Lava Jato com essa força e com o apoio dos que hoje, Rede Globo e companhia, entende? Patrocinaram o lavajatismo e ainda não se descolaram dele, eles estão perdidos aí na terceira via, não sabem o que fazer com ele, não apoiam o Bolsonaro nas questões ambientais, nas questões de direitos humanos ou de fragilização da democracia burguesa no nosso país, mas em matéria de agenda econômica é a mesma do Paulo Guedes, entende? É a mesma do capital financeiro, inclusive, como se diz aí, o agro é pop, está na Globo, entende? Então, esses agrotrogloditas também, que são a base da elite brasileira que apoia o Bolsonaro e o mercado financeiro, o núcleo duro, estão aí. E o Bolsonaro chegou ao poder, essa que é a questão. Então, lhe conferiram um poder enorme, porque uma coisa é o Bolsonaro fazendo propaganda e outra coisa é ele com o poder executivo na mão, entende? Então, eu diria que ele consolidou uma proposta para tentar dar continuidade ao seu projeto, que juntariam 3 elementos importantes. Essa base de massa deles, o centrão, que eu quero desenvolver um pouco e até informar um pouco os nossos amigos, companheiras e companheiros que estão acompanhando essa live, e, logicamente, o conservadorismo brasileiro somado com uma série de questões que passam inclusive pelas Forças Armadas, passam pela cooptação das polícias, né? Passam pela formação de milícias e que ameaçam a democracia. É sempre uma espada de Damocles aí que está suspensa no ar, né? Então, nós estamos vivendo esse momento em que o Bolsonaro aproveita todas essas possibilidades, ou seja, quero desenvolver essa questão do centrão num primeiro momento e falar da resiliência do bolsonarismo, né? Essa resiliência do bolsonarismo, ela tem uma bateria de fatores. Eu acho que eles criaram, como diria o Gramsci, assim, certas casamatas mesmo, construíram base de massa e eles souberam manejar e manejam o poder de Estado com êxito, né? Então, isso mostra o seguinte: o Bolsonaro pode mudar o discurso, que ele não muda a base dele, por exemplo, a corrupção, isso que foi desenvolvido aí por vocês. A corrupção, o Bolsonaro é o rei da rachadinha, é o cara que tem apartamento para comer gente, que é um ladrão quanto mais, se dá com a milícia, em casa, né? A milícia frequenta a casa e a vizinha, dali que saiu o assassino da Marielle, do lado da casa dele, etc. Então, tudo isso é amplamente conhecido. E, ao mesmo tempo, ele combateu a corrupção, não quis o centrão no governo, de repente ele entregou o centrão. Quem está governando é o centrão. Quem amealhou o orçamento é o centrão. O Bolsonaro faz campanha, o centrão governa, e governa da pior maneira do que ele já participou em todos os tempos, em todos os governos, inclusive do Fernando Henrique, do Lula, do Collor, etc., significando o seguinte: eles estão com a chave do cofre, entende? E eles, nesse momento, estão empoderando o Congresso Nacional. Não é à toa que o Lira está apresentando uma proposta lá imediata de semipresidencialismo. Mas eles querem virar o centrão, querem virar um poder moderador. Então, não vai ter presidente mais para colocar o seu programa de políticas públicas em ação, etc. Então, eles estão muito bem posicionados, entende? Então, eles formaram essa tríade de partidos que são muito conhecidos, do Valdemar Costa Neto, do Lira, do Nogueira, e dos republicanos, que é as igrejas, uma base das igrejas evangélicas e tal, e eles estão tentando mostrar que eles têm um grande poder. Por outro lado,
o Bolsonaro não é de ficar parado, quer dizer, em matéria, ele tergiversa. Então, vejam, nós temos aí pela frente, só na questão do agrado às Forças Armadas, a gente poderia descrever aqui 10 fatores, não dá tempo, mas 7 mil militares com salários dobrados estão lá, entende? Um presidente da Petrobras ganha 226 mil por mês, até mais, de vez em quando. E aqueles generais que dão o comando têm salários duplicados, na casa de 70 mil reais. E a maioria desses militares estão infiltrados em todos os ministérios, etc. A mesma coisa as polícias militares, onde ele apoia, veja, e também aumentar o salário só de polícia rodoviária, polícia federal. Ele quer criar uma base de massa. Ao mesmo tempo, ele alimenta o armamento da população e estimula a formação dos chamados CACs, que é os colecionadores, atiradores, que são, na verdade, base para a milícia e, ao mesmo tempo, fornecedores de armas para o tráfico e para a milícia também. Ao mesmo tempo, eles podem virar uma base de turbulência, né, de turbulência política eleitoral. Nós estamos bastante atentos a essa questão, tá? Ou seja, eles estão tentando, de qualquer jeito, trabalhar com 2 fatores, né? A primeira é tentar ganhar a eleição pelas vias mais naturais, a cooptação de massa, e aí eu queria colocar o seguinte: o centro desapareceu. Quem estuda as votações no Congresso Nacional, MDB, PSDB, DEM, eles votam direto com a proposta bolsonarista. É 340, é 370 votos, etc. A esquerda no parlamento não tem mais de 120 votos, às vezes dá 140, etc. Então, é um processo duro de cooptação, porque, na verdade, a agenda é a mesma que foi do PSDB, que foi do DEM, e etc. Então, o conservadorismo ele tem um peso muito grande. Então, veja, o Centrão, assim como o Bolsonaro ataca o Supremo Tribunal Federal direto, desvia o foco para lá, ele também, o Centrão, desobedece às ordens da Rosa Weber, quando ela manda abrir a transparência de quem recebeu as emendas relatoras, emendas RP9. O que é que o Lira fez lá no Congresso? Ele simplesmente mudou o regimento interno, não tem mais obstrução praticamente, é uma sessão por dia, a sessão pode ir das 9 às 2 da manhã, das 9 da manhã às 2 da madrugada do dia seguinte, entende? Não, tem um uso só de tempo de líder, e eles são capazes de votar no sistema remoto ou sistema híbrido uma emenda constitucional em 1h30 ou 2. Essa semana mesmo nós votamos uma emenda constitucional que acabou com o monopólio da produção de radioisótopos, que são produzidos aí no IPEM da USP, entende? É uma coisa que estava na Constituição, foi mudada em 2 horas, com 20 deputados no plenário e 500 deputados de quórum, onde os assessores, na verdade, estão votando pelos deputados. Isso não está passando por aí, nem é denunciado pela grande mídia na medida correta, porque nós estamos vivendo uma ditadura parlamentar ali, um tratoraço, digamos assim, que é um termo que não é muito conveniente nesse momento, mas é isso. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: não dá para desprezar, o 4º ponto que eu ia falar é exatamente isso, não tem salto alto. Salto alto para ganhar essa eleição é um erro grave, pelo contrário. Aí sim, eu acho que entra muito no que fazer, né? Quer dizer, você ter unidade, ter foco, entende? Focar e saber qual é o discurso e qual é a disputa de narrativa, porque tem uma disputa de narrativa enorme, e inclusive as redes sociais, que são esse fenômeno que foi manejado pela extrema-direita no Brasil, com muito mais agilidade, com muito mais, eu diria assim, capacidade e operatividade do que a esquerda, entende? Continua ainda na mão dele, não é à toa que eles estão desesperados. Se suspende o Telegram, se o TSE vai para cima
do impulsionamento em massa e tal, porque eles sabem que isso alterou o resultado de 2018, sim, entende? E eles querem continuar alterando, é óbvio que teve muitos outros avanços, mas eles estão procurando meios. Hoje mesmo acabou de sair agora que 60% da população, no Datafolha, diz que as fake news podem influenciar diretamente as eleições, entende? Então, são questões que deixam a gente numa situação difícil. Por isso, o discurso da esquerda, além dessas questões que eu quero entrar um pouquinho, 5 minutos, eu não sei, pessoal, me avise do tempo aí que eu esqueci de cronometrar aqui, tá, Rebeca? Eu acho que tem a questão seguinte, o que é que está pegando na eleição? E é uma questão que eu quero dialogar com o Cristian e com a Camila, que é uma questão importantíssima. Veja, eu acho que nós travamos, somente no PSOL, né, que é um partido que tem um nicho forte na luta identitária, que ataca os preconceitos, o ódio, etc., contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia e etc., mas tem uma questão que é a seguinte, qual é a resiliência do bolsonarismo a essa pauta? Tanto a pauta de costumes, quanto absorver esse debate e até se interessar por ele para ganhar narrativa numa sociedade conservadora. Eu acho que nós estamos aí com uma questão... uma coisa é uma coisa que o Christian até falou, e tem uma coisa é luta de classe, outra coisa é ressentimento. Entende? Esse debate precisa ter... ele pode ajudar a eleger parlamentares, mas ele não consegue vencer projetos de caráter amplo, majoritário, nacional, na sociedade, precisa ser feita com muita delicadeza, com muito foco, entende? Porque nós vamos lutar contra o racismo estrutural, nós vamos lutar contra a homofobia, nós vamos lutar contra a misoginia, mas como é que nós fazemos esse embate, inclusive, ele é cruzado com a questão do fundamentalismo religioso no nosso país e com a base que o bolsonarismo tem nas igrejas pentecostais, né, que a gente não pode desprezar. Até essa semana a gente bateu bastante nessa questão dos pastores, fizeram até uma musiquinha aí sobre o pastor, como é Zezé de Camargo e Luciano, mas o problema é o seguinte, você tem que atacar a corrupção, o clientelismo, o fisiologismo e etc., mas se você generalizar para todos os evangelhos, você corre um risco muito alto de sofrer uma retranca. Inclusive, nós tratamos isso aí no discurso lá, do lado de não generalizar, né? A outra coisa é que os bolsonaristas, mesmo os mais truculentos, tirando uma meia dúzia que é impossível conversar mesmo, até o Daniel Silveira, entende, topa dialogar e disputar narrativa. Ele me procurou essa semana, Daniel Silveira, que quebrou a placa da Marielle, entende? Nós botamos ele no Conselho de Ética, ele está condenado a 10 meses e o Lira não põe ele no plenário para ser suspenso mais 10 meses, além de tudo que ele pegou de prisão. Ele me procurou lá para dizer o seguinte, que a gente precisava discutir porque eles estão sendo vítima dos juízes, entende? E nós seríamos os próximos a sermos vítimas do Supremo Tribunal, do autoritarismo do Supremo, entende? E etc. Eu falei, mas por que você quebrou a placa da Marielle? Como é que você faz uma coisa dessa? Sabe o que ele falou? Não fui eu, foi o Rodrigo Amorim, o deputado estadual. Ele que quebrou, eu não. Eu falei, não, mas você apareceu na foto com a chapa quebrada. Então, até esses caras estão querendo, de alguma forma, entende, disputar narrativa. Então, existe disputa de narrativa. Assim, eu concordo com vocês, não é fácil, porque você vai encontrar truculência e etc., mas tem os arrependidos. Essa questão aí é importante. E não só os arrependidos, nem também, entende? Quer dizer, você tem que ganhar para um sentido que eu diria que a palavra mais correta aí é retomar a esperança, entende? Porque a necropolítica do Bolsonaro, entende? Ela causou muito sofrimento,
muita dor, né? A pandemia, é que a memória ela é meio curta, mas nós estamos com mais de 660 mil mortos na pandemia, que talvez a maioria pudesse ser evitada, e etc. E nós temos aquele discurso, né, do individualismo, do violento dele, etc. Agora, o que eu acho só é que o Lula, no caso, o candidato presidencial, e os partidos de esquerda, eles precisam atacar também o bolso, eles precisam atacar as condições materiais de existência. E nisso até o Lula tem acertado, porque tem que falar mesmo da gasolina, ele tem que falar da carestia, do desemprego e tal, e fugir das armadilhas. Por exemplo, a questão da luta contra a corrupção, embora a gente tenha muito mais instrumental contra o Bolsonaro hoje do que tinha, né? Eu acho que ela continua sendo um fator que eles vão usar bastante, porque isso faz parte natural do arsenal para localizar uma classe média mais moralista também, entende? Mais sensível a esse tipo de argumento. Então, ganhar essa eleição, entende? É uma coisa vital por uma razão muito simples. Uma coisa é o bolsonarismo com dentes, entende? Ele vai continuar perigoso. Nós temos que entender o seguinte: houve no Brasil uma derrota política, 2013 para cá, entende? Que culminou com a eleição do Bolsonaro, com essa tragédia dos últimos 3 anos. E para você sair dessa derrota e reconstruí-la, entende? Porque o Bolsonaro atuou para desmontar os mecanismos institucionais. O aparelhamento que ele fez da PGR, 5º delegado de Polícia Federal que ele muda, entende? A CGU se tornou advogado dos filhos dele, não da União, entende? Coisas do tipo. Ele mexe em todo o sistema, o aparelhamento das Forças Armadas, etc. Tudo isso mostra que ele está lá para tentar ficar para valer. Então, nós não estamos tratando com amadores, entende? Eles, na verdade, o Centrão não é amador, pelo contrário, ele é super profissional, entende? E nós temos que ter aí a clareza seguinte: nós precisamos superar, ganhar essa eleição e tirar eles do poder de Estado, porque você tira, de certa forma, uma força deles. Não vai desaparecer o bolsonarismo de repente, a extrema-direita vai continuar ainda atormentando, nós vamos entrar, mesmo que o Lula ganhe, vai ter uma crise econômica e haverá muita pressão, então é preciso uma reorganização da sociedade, com muita tolerância, muita unidade, mas também com muita sabedoria política, que é não se deixar levar de novo por aquela, vamos conversar com os setores econômicos da elite e tal, vamos parecer mansos para eles. O que nós temos é que governar dialogando com a sociedade civil, mesmo aquela que votou no Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, eu digo votou, não um núcleo duro, que é 14%, 15% aí, mas esse setor que pode vir a transitar e a construir um regime mais democrático, de esperança, construtivo, de recuperação política, porque o que o Bolsonaro fez na saúde pública, na educação pública, o que ele está fazendo no meio ambiente é de uma irreversibilidade que vai demorar 30, 40 anos, se ele pegar mais 4 anos de poder. Então, nós temos uma tarefa gigantesca aí pela frente. Eu acho que isso não se dá só fazendo média com os setores da burguesia, da elite e tal. É preciso, de alguma forma, mobilizar a sociedade civil, levando em conta que as condições de organização e de mobilização, Christian, elas dependeriam também, entende, das condições materiais. Outro dia, eu finalizo com isso, eu estava lendo um artigo de uma pesquisadora sobre essa questão da uberização,
né? E como nós aprovamos um projeto de lei na pandemia, favorecendo os entregadores de aplicativo, né? Que era ganhar seguro, impedir o cancelamento, ter multas para ele, que era uma questão mais material na pandemia, mas levantou todo o debate sobre essa questão da uberização. Essa pesquisadora estava definindo como é que está a situação do próprio trabalho, quer dizer, o individualismo, a pulverização, que significa isso, a falta de espírito coletivo para se agir. Então, todo esse processo de mobilização se fazia a antiga por via dos sindicatos, de associações e etc., entendeu? Ele sofreu uma transformação. Tem o papel das redes sociais nessa arregimentação também, e nisso eu acho que o bolsonarismo deu um banho até na gente, porque se você pegar o 7 de setembro deles, entende? Aquilo tudo é rede, entende? E o nosso vamos mobilizar a CUT aqui, não sei o quê, o centro acadêmico. Nós estamos indo atrás. Agora, o povo brasileiro quer mudança, senão o Lula não estaria na frente das pesquisas. Entende? Eles estão cansados também. O Bolsonaro estressou a sociedade, entende? Ele polarizou, e eu acho que há um sentimento de que é preciso reconstruir. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos ganhar a eleição, mesmo sabendo que não vai ser fácil depois, entende? Não fazer concessões. Mas eu concordo inteiramente com esse caminho que vocês traçaram do diálogo com o eleitor. Eu acho que são ensinamentos para a gente perder um pouco o discurso mais diretivo, xingativo também, eu vou chamar assim, entende? Não só você ter um diálogo que interessa, principalmente na rua e mesmo nas redes sociais, onde a pistolagem política comanda, onde o sujeito pensa que o teclado é um gatilho para ele atirar e tal. Então, mas eu quero crer que esse nosso debate dê uma contribuição para a gente pensar em como virar essa página, né? E se livrar imediatamente do pesadelo, e aí sim replanejar a construção de uma sociedade mais democrática. Por isso, queria agradecer a vocês, deixar um grande abraço, um pouco que eu queria dizer nesse momento. Abraço a todos. Obrigada, Ivan. Grande fala. Acho que, para não variar, né, o Ivan sempre tem uma fala muito afiada, muito precisa sobre os marcos políticos que a gente está travando a nossa luta, e a gente fica bem mais seguro caminhando do teu lado, Ivan. Obrigada mesmo. Bom, gente, queria muito agradecer todas as perguntas que chegaram aqui. Acho que a gente teve algum grau de dificuldade de selecionar, porque não foi só aqui, a gente também está transmitindo lá no Face, então queria até saudar o pessoal que está vendo a gente pelo Facebook, então a gente selecionou um pouco de lá, também algumas perguntas de lá para prestigiar todo mundo. Eu vou ler aqui as perguntas, eu pedi atenção para o Ivan, para a Camila e para o Christian, porque daí depois eu vou pedir para vocês dialogarem aqui um pouco as perguntas e provocações que chegaram nas considerações finais de vocês, beleza? Então vamos lá. O Lester falou assim: as falas do Christian e da Camila sobre como os ativistas e militantes da esquerda dialogam com a população e adotam ou não uma postura de escuta não é algo novo. De fato, o nosso sempre firme posicionamento e afirmações que não abrem espaço para questionamentos, na maioria das vezes, excluem a possibilidade da troca de ideias. A questão é, como argumentar com a base do Bolsonaro, dialogando com seus pilares de valores? Como enfrentar esses 15% messiânicos? Bom, eu vou para a próxima pergunta, que é da Sheila, que se dirigiu diretamente para o Christian. Eu queria que você falasse do sentimento de ódio na esquerda. Hoje, o discurso se dá na chave do discurso anti, que por consequência é antipático. Tem uma postura muito dogmática, convoca ao combate, mas não à revolução. Como a gente sai disso? Como fazer uma autocrítica também sem se massacrar e sem massacrar o outro, inclusive dentro da esquerda? Eu penso que essa postura da esquerda hoje impede uma maior união e crescimento. E mando um abraço aí para vocês. Bom, agora a pergunta do Marcelo. A instrumentalização e a manipulação do conceito de liberdade é muito utilizada pela direita bolsonarismo. O direito a não usar máscara na pandemia, o direito de crer, de portar armas.
Por exemplo, a instituição da laicidade do Estado, que é um princípio fundamental da democracia, é caracterizada como algo autoritário, como se atacasse o direito à crença. Então, fica aí essa provocação. Aí a gente tem mais 3 perguntas aqui, está chegando no meu ponto. A Beatriz disse, como trazer consciência de classe a quem prefere acreditar que está numa classe superior do que ela de fato faz parte? Aí tem mais 2 aqui, a Alda Tito, que está mandando lá pelo Facebook, pergunta, o quanto, ao engajar com comentários fascistas, a gente promove esse tipo de discurso? Não devemos partir para propostas concretizáveis e parar de tocar tambor para os perversos dançarem? E aí tem mais uma aqui, a última, que a gente selecionou, do Carlos Melo, que pergunta, como a gente dialoga com os órfãos da terceira via no segundo turno? Bom, gente, agradeço de fato todo mundo que mandou pergunta, tinha bem mais, mas aí a nossa equipe selecionou essas que, enfim, eu acho que de alguma maneira também transparecem as grandes provocações que vieram no debate, né, que foi apresentado. Então, eu queria agora pedir para o Christian, enfim, fazer essa saudação final e também responder as perguntas que chegaram para ele, mais ou menos num tempo de 7 minutos, depois eu peço para a Camila também se preparar, e por fim o Ivan, e aí a gente faz o sorteio, beleza? Então, Christian, tá contigo, tem bastante pergunta, bastante provocação. Tá aí? Beleza, Rebeca, mas a tarefa aqui é difícil, são perguntas chaves, né? Vou tentar ser sucinto e me perdoem se eu for assim direto demais, né? Lester, os 15% messiânicos, eu acho que a gente deve abandoná-los. A gente não vai conseguir convertê-los, eles estão falando consigo mesmos, eles são uma área radioativa que a gente precisa identificar e dizer, esse não é o meu interlocutor. O meu interlocutor são os 20%, 30% que estão na dúvida, que estão envergonhados, que estão nesse processo que a Camila acho que descreveu muito bem, né? De não querer mais guerra dentro da família, de não querer mais esse clima de confrontação e não sabem direito como inclusive colocar a sua opinião sem ser assim imediatamente massacrado ou diminuído, né? Então, nesse sentido, e aí já partindo para a pergunta do Carlos, não sei como o Sol poderia inventar um bom caminho para dizer isso, mas me parece essencial, né? Que existe uma esquerda não petista, que até onde me lembro, o Ivan Valente saiu do PT por causa do mensalão, por causa de coisas que estavam ligadas à corrupção lá atrás, né? Claro que você pode usar isso para disseminar ainda maior divisão dentro da esquerda, mas você pode usar isso para dizer, olha, a esquerda não é tão una e tão monolítica como você está pensando, tem muitas divisões, e no fundo, essas divisões, esse conflito, essa polêmica, é o que faz da esquerda, né? Que ela não pensa junto, aliás, contrariando aquela imagem da obediência venezuelana, ou cubana, ou cega, que ainda cai muito, né, no espelhamento com os neopentecostais. Olha, a atitude de vocês também é religiosa, vocês não voltam atrás, não questionam líderes, não criam divisões dentro. A gente tem posição para fazer isso, não sei como, né, sem criar aí uma turbulência, mas isso precisa ser dito, isso está muito pouco tematizado, né? A ideia de o ódio, né, Sheila? Acho que nós temos condições já para mudar esse como um afeto fundamental. Eu não estou vendo que o ódio se espraia nas redes sociais como ele se espraiou nas eleições passadas, né? É claro que vão ter aqueles que só sabem fazer isso, mas eu tenho visto respostas e acompanhamento a manifestações de ódio
que invertem o jogo. E, de novo, eu estou falando com, assim, o público das redes sociais, o público da batalha digital, que eu acho que vai ser onde a coisa vai ser decidida. Esses 20%, 30% estão nos 45% que tomam o voto a partir do que está se falando, a partir do ambiente, e muitas vezes decidem o voto nas últimas semanas, no último mês. Uma coisa importante para esse grupo é essa campanha aí que começou, eu acho ela muito lúcida. 16, 15, 17 anos tem que abrir o título de eleitor e votar. A participação, o Bolsonaro se elegeu, vamos lembrar, com 30% de brancos. Alguém fez essa lembrança aqui. Se as pessoas forem votar, eu acho que isso é tendencialmente favorável ao campo progressista. Então, no fundo é assim, se a gente consegue politizar, vamos voltar nessa palavra, e ela tem que ver com tomada de consciência, com consciência de classe, formação política, se a gente conseguir politizar sem tornar a conversa tóxica, sem que isso machuque as pessoas, eu acho que a gente ganha. Né? Politizar significa vamos para a economia, vamos para a inflação, vamos para preço de gasolina, vamos para pro cotidiano, vamos pro preço da carne, mas sem arrogância, sem ditar, né, uma posição aí excessivamente confiante, veemente de si, né. Eu acho que isso tem que ver com a história das elites. No fundo, as pessoas que estão assim fora da sua classe, nesse sentido, né, que votam em alguém que é contrário aos seus interesses, é um pouco assim, é uma coisa muito, muito brasileira essa, de imaginar que você já está no lugar em que você quer chegar. Tá? Então você acha que você já é um americano, então você já está lá em Miami, então você já se comporta como você já vai gastando por conta, né? Isso, no fundo, é só uma posição desejante. Se pode dizer para a pessoa, olha, para chegar lá, qual é o caminho? É esse aqui. Você não precisa destituí-la, né, do sonho. E é isso que eu estou querendo dizer também, né? Da elite como excelência, da elite como aquelas que estão, vamos dizer assim, sendo mais reconhecidos e mais admirados. Né? A gente se prende muito à ideia da elite como poder e riqueza, mas há uma elite, e principalmente com a internet, com as redes sociais, há uma elite do reconhecimento. Né? E aí que estão os pastores, aí que estão pessoas que a gente diz, como esses caras podem, né, ter essa quantidade de influência? Não é diretamente pelo dinheiro, pelo poder, é pelo reconhecimento. Gastei meus 7 minutos. Pode concluir seu pensamento, Christian. Então, só queria deixar aqui parabéns pela iniciativa. Considerações do Ivan, Camila, aprendi muito com as perguntas também. Acho que a gente tem que tornar isso assim uma prática, ouvir outras pessoas, eventualmente chamar alguém aí da turma de lá para a gente conversar. Vamos lá, assim, um terreno, vamos dizer assim, amistoso. Precisamos formar aí uma tendência, né, de participação política, porque nas eleições passadas eu realmente corri assim a cidade com as pessoas esperadas. Precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, mas agora? Uma semana? 2 semanas? Não, mas se tivesse me falado que estava perigoso, eu tinha ido votar, eu tinha ido participar. Vamos falar que está perigoso a partir de agora. E venha junto com a gente, né? Muito obrigada, Christian, obrigada mesmo pela participação. Vou pedir fortemente que todo mundo está aqui na plenária e gostou da intervenção, se inscreva lá no canal dele, vale bem a pena mesmo. Agora eu vou pedir para a Camila fazer suas considerações finais e responder um pouco aí das inquietações do pessoal que participou com a gente. Sim, claro. Bom, eu concordo com o Christian já nas perguntas que ele respondeu, então eu vou tentar, né, falar das outras. Eu acho, se eu entendi bem nessa coisa de como sair do discurso antes, não sei se eu entendi bem, mas assim, é aquilo que a gente já conversou aqui, quer dizer,
eu acho que, historicamente, né, a esquerda às vezes tem muito essa postura, entra muito nisso, eu sou contra isso, contra aquilo, tá bom, você é a favor do quê? Você está propondo o quê? Né? Então, acho que se focar no que mundo que você quer e concretizar isso, né, porque, claro, todo mundo quer um melhor, mas como que a gente vai chegar lá, né? Aí que está a dificuldade. Então, acho que, e as pessoas querem isso, querem propostas concretas, né, como concretamente isso vai acontecer. Fizeram uma pergunta sobre, né, a manipulação do conceito de liberdade. Sim, isso é muito feito, porque, na verdade, o que as pessoas fazem? A liberdade de você, no fundo, é um mascaramento, né? Porque a liberdade de você ser uma pessoa ruim, de você agir de forma ruim, né? Prejudicar outras pessoas. Então, acho que, no fundo, esse tipo de... A pessoa quer fazer uma coisa que ela sabe que não é legal e ela usa isso, né, para mascarar essa atitude dela, assim. Agora, ao mesmo tempo, tem uma questão, e que o Ivan tocou também, que é muito relevante, que em relação às pessoas religiosas, né, que tem esse temor de que a esquerda vai, enfim, derrubar tudo aquilo que é mais sagrado para elas, e aí onde que está a liberdade delas, né, de se pronunciar, etc e tal. Isso é uma coisa que, de fato, precisa tomar um cuidado, e eu acho que é muito uma questão mesmo de comunicação, assim, de falar, olha, né, porque o que as pessoas sentem quando a gente conversa com elas? Elas sentem assim, essas pessoas acham que quem é religioso é burro, tal, estúpido, não sei o quê, e as pessoas estão contra mim, elas vão destruir a minha igreja, vão destruir o meu modo de vida. Então, acho que a gente tem, sabe, procurar se comunicar de uma forma, assim, de falar, calma, sabe, não é por aí, né, porque as pessoas, esse que é o ponto, essas pessoas também defendem, assim, a palavra mais importante que elas usam é respeito. Assim, eu já entrevistei gente super religiosa, por exemplo, que falava, não, olha, tem que respeitar a pessoa que é trans, tem que respeitar a pessoa, né, que enfim, muda de sexo, assim, as pessoas têm isso muito enraizado. Então, partir desse respeito, dessa ideia de respeito, eu acho que facilita muito o diálogo e a desconstrução de vários preconceitos, vários estigmas aí de ambos os lados. Acho que ajuda muito. Em relação, perguntaram aqui a como dialogar com órfãos da terceira via no segundo turno. Eu acho, e aí tem uma coisa que eu queria esquecer de falar, mas que é muito importante, que é assim, essas pessoas que são meio nem, não sabem ainda quem vão votar, tal, tem um discurso que é muito perigoso, que é, mas o Bolsonaro teve a pandemia no meio, teve isso, teve aquilo, ele merece uma segunda chance. Não, ele não merece uma segunda chance. Quem merece uma chance é o Brasil, são os brasileiros, não é o Bolsonaro. Isso precisa ficar claro, porque a gente tem um histórico de reeleição, né? Inclusive até pensando, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita mesmo com a economia ruim, etc. e tal. Então, isso também é um risco, assim, das pessoas pensarem, não, vamos reeleger o Bolsonaro porque ele merece uma segunda chance. Não merece. Isso precisa ficar muito claro, inclusive para convencer as pessoas mais alinhadas a isso que a gente chama de terceira via, né? Quem merece uma chance é o Brasil e, com certeza, qualquer pessoa que não for o Bolsonaro, com certeza vai fazer um governo melhor que o dele. Isso não tem dúvida, né? Então, isso precisa ficar claro. E eu acho que, por fim, né, uma coisa também que o Ivan falou e que é importante a gente se ligar nisso é que, de fato, assim, a grande maioria das pessoas tem essa sensação de cansaço muito grande com radicalização, com, né, política, então, assim, eu acho importante deixar assim, deixa a militância bolsonarista xingando todo mundo, falando mal, sendo, sabe, xarope, estressante, não sei o quê, não vamos cair nisso, não vamos ser nós que vamos ser xarope, estressante, não sei o quê, não. Sabe, o nosso lado não pode ser o lado mais do estresse, de cansar pessoas, de não sei o quê, porque isso afasta as pessoas do voto. As pessoas, olha, isso é uma guerra, eu não quero me envolver com isso, então, sabe, que se dane. Não, né, a gente tem que convidar as pessoas a se envolver justamente para sair dessa situação de estresse, né, todo mundo quer deixar isso, né, para trás. Então, acho que é isso que é muito importante também, mas, gente... muito obrigada pelo espaço, gostei muito também, aprendi muito, como o Christian falou, e é isso, também fico à disposição para qualquer, né, outras atividades, tal, estamos aí. Muito, muito obrigada, Camila, obrigada mesmo. Agora eu queria convidar o Ivan para fazer, então, as suas considerações finais e dialogar aqui com o que o pessoal mandou. Acho que abriu, né?
Bem, pessoal, primeiro quero, de novo, dizer da gente ter tocado nesse ponto, né, que é de dar uma arrancada para superar o bolsonarismo e o Bolsonaro, né, porque o objetivo aqui é esse, né, a melhor forma de fazê-lo. Eu acho que as falas do Christian e da Camila, elas ajudam a compreender essa questão seguinte, como fazer isso, e que a batalha não está ganha, né? Então, pelo contrário, ela é uma ameaça. Até eu diria, o Christian colocou bem, falou assim, perigo, perigo. Eu não quero ser terrorista, mas é perigo mesmo, gritar bem alto, entendeu? Porque é um desastre completo, né, essa reedição, né? A segunda questão, aquela pergunta sobre a esquerda não petista, quer dizer, que o Cristo se referiu também, a gente saiu do PT por causa também do mensalão, mas também por causa do rebaixamento programático. Então, tem um diferencial mesmo, é verdade, entendeu? O diferencial é ético. E, por exemplo, quando a gente votou o impeachment lá na Câmara, entendeu? O PSOL era o partido mais bem posicionado para defender contra o impeachment, apesar de ter sido oposição ao governo da Dilma e do Lula pelo rebaixamento programático e etc., ele tinha noção perfeita do perigo que era o golpe que estava sendo institucionalizado. Então, a gente tem um diferencial, deve manter esse diferencial, mas nesse momento, sem nenhum sectarismo, com muita tolerância, com muita unidade, né? Então, porque não perceber isso, esse debate teve no pessoal também, não perceber o perigo Bolsonaro, é um erro grave nesse momento. Então, nós estamos alinhados nessa questão e achamos que é preciso concentrar em pontos em que a população perceba a esperança de mudanças, de volta do emprego, da renda, da saúde, da educação, e da alegria também. Entende? Por que não? Porque nós vivemos um luto aí que Deus me livre. Então, eu acho que essa questão vai nos colocar vários desafios, né, nesse processo aí, e esse debate sobre o ódio, né, ele é um debate complexo, né, porque é impressionante como ele se desenvolveu nas redes sociais. Eu acho que cabe a gente, à esquerda, uma percepção melhor do papel que pode cumprir as redes sociais. Então, eu até faria uma advertência, né? Quando a gente vê as pesquisas de opinião, entende? Eu só me satisfaço com pesquisas para dormir um pouco melhor com o meu travesseiro à noite, quando eu vejo uma margem de elasticidade de vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro bem larga, porque eu acho que tem uma coisa chamada maioria silenciosa também aí, e voto envergonhado, e é perigoso, entende? Então, a disputa desse voto ainda está em jogo. Uma das questões que me deixou assim, mais um pouco em dúvida da fala da Camila e do Christian, foi de que esse eleitorado de 2 a 5 é o que tem maior capacidade de decidir, né? No entanto, eu concordo que eles têm uma base de influência muito grande, e isso é no Sudeste, principalmente, mas quando a gente viu a vitória da Dilma em 2014, quando os tucanos já estavam comemorando e eles estavam viajando para Belo Horizonte, entende? Eu estava numa entrevista no Estadão já com o resultado saindo e avermelhou o mapa do Nordeste e foi lá que ela ganhou, entende? Então, sempre tem essa questão de você manter esse contato com os mais pobres, que eu diria também é manter o contato com a esperança desse povo, mas ela é volúvel, eu concordo com vocês que é volúvel, porque ela depende muito de políticas públicas que não estão grafadas em lei, entende? Quer dizer, tanto pode ser a política, eu finalizo com isso, é uma coisa que eu estou tentando estudar, como é que eles vão rachar o cofre, eles vão romper o cofre, eles abandonaram a política de ajuste fiscal nessa reta final, entende? Eles vão liberar
muito dinheiro. Entende? Então, é o problema do microcrédito, que vai ter aí, talvez 100 bilhões de reais, é adiantamento de salário mínimo, de salário 13º, é adiantamento liberação de FGTS, entende? E outros aumentos que eles podem liberar, porque o Paulo Guedes não significa mais nada nesse momento, entende? Depois a gente vai ver como é que fica. Então, por isso é que tem uma volubilidade muito grande aí no processo eleitoral e a gente tem que estar bem preparado para calibrar o discurso onde nós vamos chegar, né? Então, pessoal, queria deixar um abraço aí para a Camila. Muito obrigado, Camila. Você é sempre muito gentil, muito simpática e assim disponível. E o Christian também. Sei da agenda dele, que é super atolada, e você ter participado dessa live com a gente aqui engrandeceu muito o nosso processo político aí no PSOL. Muito obrigado a todos vocês. Opa, obrigada, Ivan, muito obrigada também pela sua contribuição. Eu acho que todo mundo, com certeza, saiu com mais respostas hoje, algumas novas perguntas também, mas certamente com mais fôlego, com mais instrumentos para a gente virar o jogo no Brasil. Acho que foi de grande proveito. Gente, um recado muito importante, que muita gente está lembrando no chat, mas eu vou reafirmar aqui. No dia 9 de abril, a gente tem o ato Ato Bolsonaro Nunca Mais. Aqui em São Paulo, a concentração vai ser às 14 horas na Praça da República e a gente vai fazer uma passeata. O tema vai ser contra o aumento dos combustíveis, não à fome ou desemprego e também contra a corrupção no MEC. Então, está todo mundo convidado, a gente vai se encontrar lá, né, com máscara, distanciamento, mas vamos estar na luta na rua também. Bom, gente, agora a gente vai para a parte bastante esperada para quem ficou até aqui, né? Eu saúdo bastante a participação de quem está no Face, mas só quem entrou aqui no chat do Zoom, quem está aqui no Zoom com a gente aqui vai ter a chance de ser sorteado com esses livros, os grandes contribuintes aqui da nossa tarde de debate. Vocês vão ter que confiar na gente aqui, estamos eu e o Alexandre do Mandato fazendo auditoria um no outro aqui com quem ficou até aqui no momento, então a gente vai sortear um número num aplicativo online, né, que sorteia números com o número de participantes que a gente tem na sala e a gente vai contar. É importante dizer aí para vocês que esse número pode variar um pouquinho, porque tem gente que vai saindo e também, quando a gente participa, o nosso nome fica em primeiro lugar, isso muda um pouquinho a ordem, mas eu e o Alexandre, a gente contou aqui juntos, e aí, o primeiro livro que vai ser sorteado vai ser As Direitas nas Redes e nas Ruas, a Crise Política no Brasil, da Camila, mas também peço bastante que quem não leu, leia o outro livro que a gente mencionou hoje, que é Mais Mises e Menos Marx. A primeira pessoa sorteada, então, foi o número 37, que para a gente, na hora da aferição, foi Cláudia Montari. E a segunda pessoa que vai ganhar, que foi sorteada também aqui na nossa tarde com o livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, do Christian, foi o número 152, que naquele momento a gente contou, e foi o Vidal. Então, eu vou pedir que ambos, né, a Cláudia Montari e o Vidal, entrem em contato aí com o nosso mandato, o Alexandre vai deixar aí o contato dele, para a gente combinar a entrega dos livros. Então, parabéns, boa sorte, eu estava na torcida também para ser sorteada, e não consegui, não foi dessa vez, mas a gente pode adquirir aí nas principais livrarias. Bom, gente, a gente vai encerrando agora a atividade dessa tarde. Queria muito agradecer quem participou aqui no Zoom com a gente, quem está assistindo ou vai assistir fora de hora lá no Facebook. Eu queria também pedir para que todo mundo continue seguindo as atividades aqui do nosso mandato, do mandato do Ivan Valente. Às vezes a gente deseja, em nome do mandato, então, fora Bolsonaro para todo mundo, força, alegria e esperança ao futuro. Ótimo restinho de fim de semana aí para todos vocês. Fora Bolsonaro!